sexto para o sétimo período, eu troquei para ciência da computação. Então, eu tive essa mudança, assim, que muita gente às vezes enfrenta. É normal enfrentar, né? Mas acabei saindo de engenharia e indo para ciência. Ah, tá. Naquela época que eu te dei aula, você estava na engenharia ainda, né? Era no São Gabriel, inclusive até me surpreendeu, porque agora engenharia, né, tá em todos os lugares, né? Tem engenharia no Corel, tem engenharia de noite, tem engenharia. Na época era uma das primeiras turmas de engenharia de computação. É isso aí. O curso de engenharia de computação ele está lá no São Gabriel, né, na unidade São Gabriel, e agora também está sendo ofertado à noite lá no Coração Eucarístico, né, lá no campus do Coração Eucarístico. Uhum. Tá. E aí, Pedro, você fez essa mudança, então, você foi para a ciência da computação, aí você continuou com esse seu projeto. É o Nanvix, não é isso? É, o Nanvix, é. O Nanvix nasceu onde? Você já tinha começado ali antes da graduação? Como é que foi isso? Ah, como é que foi isso, né? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de computação, né? Tanto é que eu comecei a estudar computação quando eu estava no ensino fundamental, eu estava com 12 anos de idade, né? Daí eu gostava muito de computador e tudo, aí eu cheguei para um primo meu na época que fazia engenharia elétrica, aí eu falei assim, Bernardo, eu tô querendo aprender um pouco de computadores e tal, aí ele falou assim, toma esse livro aqui, aí ele me deu um livro lá, o livro do Dennis Ritchie, né, da linguagem C, né? Da linguagem C. Aí eu comi aquele livro lá e tal, achei muito legal. Com 16 anos, eu já tinha lido o livro, fazia uns programinhas assim, né? Aí com 16 anos eu já tinha a vontade de, quero entender como é que um sistema operacional funciona e tal, né? Mas na época, assim, eu ficava procurando na internet, mas só que eu acho que eu não conseguia encontrar muito bem as fontes e tal. O projeto mesmo eu dei início foi no segundo período do curso, na verdade, sabe? Foi aí que eu desenterrei aquilo. Na verdade, ele começou com uma ideia de startup, que não deu muito certo. E que na época, assim, eu estava querendo fazer uma coisa. Estava no segundo período, aí eu falei assim: deixa eu reunir aqui com os colegas, porque eu tive uma ideia muito maluca. Vamos oferecer computação disponível para as pessoas na internet para elas poderem jogar jogos. E para isso a gente vai fazer um sistema todo nichado para jogos, né? Mais ou menos o que a Steam está querendo fazer hoje. Aham. Aí eu estava lá no segundo período, eu encontrei com 2 colegas meus, assim, amigos, né? A gente tentou tocar o projeto, mas, ninguém entendia nada de sistema da época, né? Eu era o que mais entendia e não entendia nada, né? Aí a gente acabou abandonando o projeto e eu continuei seguindo a ideia de fazer um SEO meio que por hobby, né? Porque eu tinha ali visto um vídeo do Richard Stallman, bem impactante, que ele fala uma coisa tipo assim, se você quiser aprender a programar direito, você tem que trabalhar com um projeto grande. Aí eu falei, então vamos lá, vamos continuar. E aí eu acho que eu estava tão maluco na época que eu cheguei a sair contando para os professores que eu estava fazendo. Você não Tem foi o muita gente único, que não, não tá? sabe quem que é o Richard Stallman. Explica para eles aí quem que é o Richard. O Richard Stallman, gente. Richard Stallman, ele, assim, para mim, ele é um dos expoentes na área da computação, né? Ele é o fundador do projeto GNU, que é, vamos falar assim, o projeto mais forte no mundo, né, a organização mais forte do mundo em software livre, né? Então, ele é o cara que prega o software livre, assim, em todos os aspectos da vida dele, né? E o cara é fantástico. O cara, ele tem PhD no MIT, né? Ele tem doutorado dele no MIT. Eu sei que ele tem mais de um doutorado. Ele escreveu alguns softwares que são muito famosos, por exemplo, ele escreveu várias ferramentas do sistema GNU Linux, que eles chamam, né? Ele, por exemplo, o GCC, a primeira versão do GCC, que é um compilador C, foi ele que escreveu. A primeira versão do Emacs, que é um editor de texto muito bom, né? Foi ele que escreveu.
E aí, quando você é moleque, você tem esses caras assim que você acha que os caras são meio fora da caixinha, o cara te fala isso, você fala, pô, vou seguir, né? É isso aí. Bom, aí você começou então com o Nanvix, fez a sua graduação, o seu projeto da graduação, o seu TCC foi relacionado ao Nanvix? Pois é, então, foi. Mas, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito de computação, e tanto é que eu entrei logo na pesquisa, eu comecei a fazer iniciação científica no final do primeiro período, para o início do segundo, na área de arquitetura de computadores. E foi muito engraçado, porque na minha pesquisa em si, na graduação, eu nunca trabalhava com Nanvix como tema da minha pesquisa. Eu sempre trabalhei em outros temas relacionados, por exemplo, programação paralela, arquitetura de computadores, né? E o Nanvix eu realmente tocava ali como hobby, literalmente como hobby, né? Inclusive, quem está assistindo aí a gente, é muito legal na computação, né, a gente manter hobbies, assim, projetos, né, de software, para a gente sempre ficar quente, assim, né? Então, ficar dica para os alunos, para os futuros alunos, né? Ou para os ex-alunos, né? É sempre bom você estar se atualizando numa tecnologia. Daí, o que eu fiz? Eu falei, beleza, eu gosto desse tema de SEO, né? Eu quero ficar bom, ter uma bagagem boa de projeto e tal. Eu falei, vou tocar isso como hobby. Então, durante a minha graduação toda, eu tocava o projeto como hobby. Eu dedicava ali umas 10 horas por semana, né, para o projeto. E aí chegou no final da graduação, né, eu falei, pô, beleza, eu sei que eu posso pegar um tema da minha pesquisa aqui de iniciação científica e usar como projeto e tal, mas aí eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa diferente, né? Porque uma coisa que eu percebi quando eu passei a minha graduação toda estudando SEO foram duas coisas. A primeira é que é um tema que não é muita gente que conhece na prática como é que funciona o desenvolvimento, tipo assim, cara, eu tive muita dúvida de como é que fazia, como é que começava, eu não achava informação, né? Então, eu queria trazer isso como uma contribuição, sabe? Daí eu falei assim, pô, se a gente olha o nosso curso de computação mesmo, na PUC na época, né, de SO, né, os cursos de sistemas operacionais, a gente via o sistema operacional muito alto nível e eu ficava assim, pô, ia ser legal se o aluno pudesse, né, abrir ali um SO e tal. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma cara para o Nanvix, né, de, tipo, educacional, né, no sentido de, tipo, ser uma ferramenta para ser usada ali nos cursos de graduação. E aí foi isso que acabou sendo meu TCC. Foi ótimo, assim, foi muito bom. TCC, para os alunos aí, alguns conhecem, o Teldo estava na minha banca de TCC, ele aceitou o convite, foi bem difícil, né, mas só que foi bem legal, o professor Alexei. Então, assim, foi isso, eu fui meio que movido pelo interesse de deixar um legado, assim, para a própria PUC mesmo. Legal. E aí você continuou, você entrou no mestrado do programa de informática, né? Mas não foi no mestrado, não foi na PUC Minas. Tá. O que aconteceu? Eu já tinha, durante a minha graduação mesmo, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Uhum. E aí, na época, foi em 2012, quando eu estava no quarto período, eu fui para a França. E lá, que é coincidentemente na mesma universidade que eu faço doutorado hoje, na verdade é graças ao Ciências Sem Fronteiras que eu faço doutorado lá hoje também. Lá eu conheci uma turma de brasileiros pesquisadores, né? E um deles era o Márcio Castro, né? Que na época ele estava fazendo doutorado lá. Ele é bem jovem, assim, também. Ele é um pouco mais velho do que eu. Ele deve ter uns 34, 35. Tô chutando, tá? Uhum. Mas é pelo que eu conheço do Márcio. Daí quando eu voltei para o Brasil, a gente continuou fazendo pesquisa junto. E aí, na hora que eu formei, coincidentemente, ele tinha voltado para o Brasil e ele tinha assumido um cargo de professor lá no programa da Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eu falei assim, pô, eu já fiquei 5 anos fazendo pesquisa, então eu conheço todos os professores do Conferinte, né? Eu falei assim, pô, ia ser legal ir para lá para ter uma mobilidade e fazer mais contato, né?
e sempre mantendo contato com a PUC Minas. Então, eu fui para Santa Catarina fazer o meu mestrado com o Márcio, e numa área, de novo, nada a ver com sistemas operacionais. Eu continuei trabalhando na área de processamento de alto desempenho, paralela e distribuída. E lá eu fiz o meu mestrado com ele, mantendo contato com aqui. O legal é que, falando de SO, quando eu fui para lá, tinha o Nanvix, que já estava sendo dado aqui na PUC Minas, ali como ferramenta, né? E aí a gente começou a usar lá em Florianópolis também. E aí apareceu mais gente interessada. Bacana. Legal. E aí você voltou para Belo Horizonte, então, e aí agora está fazendo seu doutorado, você já está quase terminando, né? Tô quase terminando meu doutorado. Esse negócio de doutorado é legal, mas é um desafio, né, Rodrigo? É um desafio, é isso aí. Eu tô no último ano de doutorado, estou escrevendo a tese. Agora, na área de SEO. Tá. E aí, o seu doutorado, você fez um período na França também, ou não? Foi só nessa época do Ciências Sem Fronteiras? Não, eu sei, assim, gente, França sempre teve presente na minha vida. Eu fui, desde o Ciências Sem Fronteiras, aí no mestrado, eu fiz um estágio lá na França de 6 meses, e aí no doutorado, quando eu terminei o mestrado, na verdade, eu fiz o concurso de doutorado lá, né? Então, na verdade, para todos os fins práticos, né, é como se fosse, eu sou um aluno de intercâmbio no Brasil, né? Porque eu passei no doutorado lá, aí na Universidade de Grenoble, Alpes, na área de sistemas operacionais e tal. Só que, tipo assim, eu já tinha passado muito tempo viajando, muito tempo fora de Belo Horizonte. Eu falei, não, eu quero também fazer uma coisa em parceria com a PUC, né? Porque eu acho que está na hora de voltar e fazer alguma coisa junto, né? E aí fui eu que corri atrás dos documentos, aí eu consegui um acordo entre as duas instituições. E aí, na verdade, é isso. Eu sou aluno lá de Grenoble, da França, em o que a gente chama de cotutela com o Brasil. Então, aí eu passo uma parte do meu doutorado aqui, uma parte do meu doutorado lá na França. No caso, o período da França já foi. E aí eu estou no meu período final, que eu vim aqui para o Brasil. Aí eu fiquei 2 anos lá e agora 2 anos aqui. É interessante essa internacionalização, né, que a PUC consegue, né, com as universidades. A gente tem, não é só seu caso, né, vários pesquisadores da PUC têm esse vínculo com universidades francesas, né, e de outros países também. Isso é bem legal. É isso aí. Gente, então, vocês já conhecem um pouco melhor nosso convidado. Ô Pedro, eu vou te passar a palavra, então, fica à vontade, então, para fazer sua palestra, tá? No final, gente, a gente vai fazendo as perguntas para eles, né? Então, a gente vai ter um momento de perguntas. Se vocês já quiserem postar aqui, já deixa aqui no chat e no final eu passo as perguntas para o Pedro. Show. Fica à vontade, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Olha, eu já adianto, gente. Eu acho que na hora que eu começar a compartilhar, a minha câmera vai sumir, porque eu uso Linux e eu acho que às vezes dá um conflito. Bom, deixa eu primeiro colocar em tela cheia. Veja se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que a minha câmera já sumiu, né? Já sumiu. Sua câmera já sumiu, gente, é isso aí. Bom, tá legal, então. Mas depois eu volto para a gente conversar. Pelo menos eu consigo ver o chat aqui, mas, bom, Rodrigo, eu vou te deixar aí no chat, você vai ficando tomando conta, né? Pode deixar, eu tomo conta aqui. Então tá, beleza. Gente, na verdade, então a ideia aqui é trazer um pouco uma visão geral do que eu já aprendi de SEO, né? Talvez uns pontos que eu acho que ninguém nunca parou para pensar e ninguém parou para refletir. Eu vou falar um pouco, sim, de como é que um sistema operacional ele funciona por dentro.
Mas é claro que eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, porque, bom, isso é o que eu venho fazendo durante os últimos 10 anos e não dá para cobrir em 40 minutos. Mas, assim, acho que vai dar uma visão geral de como o SEO funciona, tá bom? Esses slides aí, eu não sei, provavelmente deve ser disponibilizado pela PUC depois, mais tarde, mas também, assim, é só me mandar um e-mail aí, tá o meu nome aí, eu posso mandar os slides, ou se vocês procurarem eu no Google, acredito que vocês vão encontrar também, tá bom? Então, só falando um pouquinho, ó, eu atualizei a foto, essa foto aí, foi quem que me falou isso? Professor Vladimir. O professor Vladimir falou, Pedro, você tem que trocar essa sua foto, que antes estava uma foto de eu careca, e aí ele falou, essa foto tem muito tempo. Eu falei, verdade, essa foto era quando eu estava na graduação. Aí troquei, né? Bom, eu tirei ela no dezembro passado, lá na França. Isso aí a gente já falou, né? Então, só passando aí como é que foi a minha formação, né? Então, no bacharelado, eu tive uma formação na PUC Minas focada em sistemas operacionais, que foi o NAVIX. Daí, o meu mestrado foi um pouco, né, para o lado de computação de alto desempenho. E agora, no doutorado, eu estou vendo a questão dos sistemas operacionais distribuídos, em parceria com na Universidade de Grenoble e na PUC Minas. Então, isso aí eu acho que eu já falei, a gente bateu o papo, né? Talvez o mais interessante, antes da gente começar, é falar de duas experiências, né, que eu tive, que foram bem legais, que me deram uma experiência muito boa, assim, positiva na questão de SEO, né? A primeira delas é o Google Summer of Code. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se não tiverem ouvido falar, anota isso é uma mudança de vida, sério. Bom, o Google Summer of Code, ele é um programa da Google que ela lança para os alunos de graduação, mestrado, doutorado, né, desde que sejam alunos que estejam com vínculo com a universidade, não importa a universidade, né? E a ideia é a seguinte, a Google ela fomenta alguns projetos de software aberto, né, de software livre, e aí o aluno ele vai lá, escreve um projeto, né, e esse projeto ele vai passar por um comitê que vai avaliar, né, se o projeto ele vai ser aceito ou não, mas uma vez o projeto sendo aceito, você ganha um estágio para justamente trabalhar no desenvolvimento daquele projeto com a mentoria de alguns especialistas, né? Então, no caso, lá em 2017, eu estava terminando meu mestrado, começando meu doutorado, e aí eu falei assim, pô, ia ser legal então eu tentar submeter um projeto que seja mais ou menos alinhado com o que eu vou fazer no doutorado ali, envolvendo sistemas operacionais, né? Porque, bom, eu vou ter uma experiência legal, eu vou colocar lá no meu currículo, pô, fiz um estágio ali na Google e tal, né? E eu posso contribuir para o projeto. E lá eu fiz um projeto que propunha a integração do Linux com uma plataforma aí que chama OptimiSoc, que é uma plataforma, vamos falar assim, bem acadêmica e tal. E eu trabalhei justamente, né, fazendo o Linux justamente rodar nessa plataforma. É uma plaquinha, né, de hardware. E aí, tipo, eu trabalhei foram 4 meses no projeto, full time, né, tipo, 40 horas por semana, e no final das contas foi muito legal, porque eu consegui encontrar um bug no Linux, no que a gente chama ali de sistemas de interrupção do Linux. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, mas foi legal porque eu consegui, de fato, fazer um commit no kernel do Linux, né, uma contribuição no kernel do Linux, que ela foi aceita. E isso é uma coisa muito legal que eu coloquei no meu currículo. E, bom, Google Summer of Code fica a dica aí, porque você pode fazer um estágio muito legal e ainda dar um bump no currículo. Outra contribuição que eu tive, né, a experiência que eu tive foi o Navix, e a gente está falando aí, já tem um tempão do Navix, né? Bom, o Navix ele começou lá atrás, foi em 2011, igual a gente conversou um pouquinho, mas hoje o Navix já é um projeto bem maior, né? É o projeto que eu uso, que a gente basicamente, o Navix a gente está usando para endereçar, né, atacar o que a gente chama de processadores many-core,
A gente vai falar um pouquinho mais disso no final da apresentação. E hoje ele já é um pouco grande, né? Ele tem ali 150 mil linhas de código, tem de diferentes instituições que fazem parte do projeto. Junto comigo hoje trabalham 8 alunos, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado. E hoje eu trabalho no Numvix, assim, no meu dia a dia. Depois de muito tempo passando como hobby, ele virou um trabalho. E hoje eu sou engenheiro líder, então eu atuo coordenando todos os meus alunos, né, e todos os outros contribuidores. Aí está o cachorrinho ele é o símbolo mascote do Numvix. Acabei esquecendo de colocar o nome dele aqui, ele chama Bingo. Legal. Então, o que a gente vai falar? A gente não vai falar aqui do Numvix o tempo inteiro, porque eu acho que é mais legal falar de coisas mais genéricas, né? Do que é um sistema operacional e tal. Então, primeiro a gente vai ver um pouco da história, né? Ver como que um SO ele foi definido, né? Como que chegou onde que a gente está hoje. Depois a gente vai tentar entender o que é e o que um sistema operacional faz, porque existe uma confusão às vezes. Até hoje eu acho que quando eu escrevo artigo assim, tem gente que confunde um pouco as bolinhas. E depois eu vou falar um pouco quais são as perspectivas, por que é legal você estudar SO, por que não é uma coisa que você tem que deixar totalmente de lado na computação, tá certo? Tá. Primeiro, gente, eu acho que eu não sei se vai ter aluno aí meu da computação, mas só que algumas imagens aqui, eu peguei as mesmas imagens que eu dei lá no meu curso, na aula de arquitetura, hein? Bom, antes da gente falar da história, vamos falar da pré-história, né? Na verdade, a pré-história começa antes de 1945. Na verdade, ela começa lá no século XVIII. Bom, por que pré-história? Os primeiros computadores, né, foram os computadores, antes mesmo dos computadores a válvula, a gente teve computadores mecânicos, que foi proposto ali por Charles Babbage, né, e depois os computadores a válvula, que eles são um pouquinho mais famosos, depois daquele filme que a gente viu, do jogo da imitação, né. Então, esses computadores aí a válvula, eles eram máquinas enormes, que elas basicamente surgiram ali no final da Segunda Guerra Mundial para fazer terem algumas aplicações de fato na guerra, né? No caso, às vezes para quebrar criptografias alemãs, às vezes para fazer cálculos de trajetória balístico, né? O legal desses computadores era assim, além deles eles serem enormes, eles eram extremamente complicados de se programar. Aí está uma foto desse primeiro computador digital do mundo, que é o ENIAC, né? Onde a gente consegue ver as especialistas, né? As especialistas justamente são as mulheres que estão programando o computador ali. E a programação naquela época, ela era feita justamente por essa troca, né? Se você vê aí nesse painel, tem vários cabos, né? E basicamente você tinha que conectar um cabo num lugar, desconectar o cabo no outro, tudo manualmente, para você literalmente operar a máquina. Repare então que o processo, vamos falar assim, de programação do computador, ele era totalmente manual e ele era feito por especialistas. Naquela época, assim, um computador ele tinha uns propósitos realmente muito específicos e eles custavam muito caro. E, basicamente, a gente só tinha os órgãos governamentais tendo computadores. Por isso que era pré-história. Nessa época, não tinha sistema operacional, não tinha linguagem de programação. A vida era difícil mesmo. Daí, o que aconteceu? O que aconteceu? A comunidade acadêmica, né, começou a ver um potencial muito grande de resolução de problemas que os computadores eles poderiam ter para questões cotidianas, certo? E começou assim um boom em diversos aspectos da computação. O mais relevante, que geralmente realmente possibilitou um avanço enorme, foi ali a invenção dos transistores, né? Porque a partir do momento que os transistores eles foram inventados,
o tamanho dos computadores conseguiu ser reduzido drasticamente e o custo dos computadores conseguiu também ser reduzido drasticamente. Daí, qual que foi o resultado? Bom, se tem uma coisa que é mais barata, né, entenda-se por mais barato, sei lá, alguns milhões de dólares, tá? O mais barato beleza, agora nós temos empresas muito grandes que conseguem fabricar computadores, né? A partir do momento que a gente tem isso, os computadores eles começam a ter um caráter comercial. Legal, então, beleza, pô, eu sou uma empresa multimilionária, eu compro um computador para fazer alguma tarefa automatizada que eu tenho ali, tenho que fazer todo dia. Por exemplo, bancos, né? Você teria que rodar folhas de balanço, folhas de pagamento, né? E você poderia colocar um computador para fazer isso para você. Um exemplo de computador, assim, bem low-end, né, vamos falar assim, mais baratinho, é esse IBM 1401 aí, né? Eu falo mais baratinho porque tem o 7401, se não me engano, que ele era uma linha mais top, assim, da IBM, né? E você vê aí, ó, é até engraçado, né? Porque quando a gente busca lá no Google, né? Às vezes na hora que a gente busca o computador, ele só te entrega essa caixinha aí do meio da figura, né? Não sei se está dando para ver ela aqui, né? Mas na verdade o computador IBM é isso aí tudo, né? A caixinha do meio é só o processador, né? A caixinha da direita ali, se não me engano, é a impressora, né? A máquina de saída. Ali mais para a esquerda a gente tem o nosso dispositivo de fitas, né? Bom, uma vez que a gente justamente o uso comercial dos computadores, a ideia era a seguinte, beleza, eu tenho uma máquina que custa caro, só que se eu tenho uma máquina que custa caro, eu quero utilizar ela da melhor forma possível. Eu não quero ter uma pessoa operando manualmente aquela máquina. Daí, eles falaram assim, beleza, a gente precisa de fazer uma otimização operacional do que a gente vai executar nessa máquina. E surgiu a ideia de, beleza, vamos pegar um tanto de tarefas que a gente tem que executar no nosso computador. Então, nessa época aí, a gente já tinha uma certa linguagem de programação, podemos dizer assim, mais primitivas. A gente vai gravar, né, mais primitiva não, Fortran, não vamos ser injusto, não. Fortran, né? Fortran, então, é uma linguagem procedural, né? Então, a gente gravava esse programa numa fita, né? E colocava esses diferentes programas numa fita para tocar essa fita no computador. Literalmente, as tarefas que estavam gravadas naquela fita, elas iam sendo executadas sequencialmente. Igual como quando você dá um play aí num vídeo no YouTube. Então, essa era a primeira organização que a gente teve, mas era de longe, assim, não era um sistema operacional, era o que a gente chamava de sistema de lotes, porque a gente agrupava as tarefas nesses lotes e a gente, basicamente, executava esses lotes. São dois exemplos de sistemas, né? O FMS, que era um sistema para justamente fazer a execução de programas de Fortran, e o IBM SIS, que era um pouco mais robusto, sim, ele conseguia executar outras coisas. Né? Legal. Aí, o que aconteceu, né? Aí chegou a segunda geração de computadores, né? É bem ligado, assim, a evolução de software, ela sempre está ligada à evolução de hardware. Isso vai ficar bem evidente mais para frente. O que aconteceu? Ali no início da década de... final da... meados, assim, né? Década de 1965 a 1970, a gente teve a invenção de circuitos integrados. E aí, o que aconteceu? O computador ele começou a ganhar uma capacidade, vamos falar assim, tanto de processamento, né, no próprio processador, como a gente tinha diferentes dispositivos disponíveis no nosso computador. E a gente percebia que a maioria das aplicações, até hoje a gente pode perceber isso, né, que a demanda por aplicações que são bem comerciais, vamos assim dizer, a maioria delas utiliza praticamente operações de entrada e saída. Por exemplo,
leitura de disco, consulta em banco de dados, né? Não que banco de dados existia naquela época, mas assim, o grande ponto é que o processador em si, ele passava muito tempo ocioso, não fazendo muito trabalho útil, porque a própria característica dos programas, vamos falar assim, do cotidiano, tirando programas científicos, de engenharia e tudo, não é de ter uma utilização tão intensa do processador. Tá, legal. E aí, qual foi a ideia? Vamos dar um jeito de aumentar o uso do nosso CPU, do nosso processador, porque se o processador ele é a unidade, né, a componente mais caro do processador, ele está ficando ocioso, não, peraí, a gente tem que dar uma utilidade para esse cara, né? Aí qual que foi a solução? A primeira solução foi de fato, né, vamos falar assim, na verdade, essa época aí foi de fato onde os sistemas operacionais surgiram, porque a IBM, né, que é esse sistema aí, IBM OS 360, né, ele é como se fosse o pai de todos os SOs, a gente pode falar assim. Porque eles introduziram vários conceitos fundamentais na área. E um deles é o conceito de multiprogramação. Como é que funciona, então? Bom, a gente está querendo, a ideia era a seguinte, a gente quer aumentar o uso do nosso processador. Como é que a gente faz isso se cada programa usa muito pouco o processador? Bom, muito simples. A gente coloca vários programas na memória e uma vez que a gente tem vários programas na memória, a gente pode manter ocupado o processador o tempo inteiro. Desde que, porque sempre vai ter algum programa que vai querer utilizar o processador e a gente dá o processador para ele executar. Né? Como é que isso funcionava, né? Vamos falar assim, essa solução de compartilhar o computador entre diferentes programas. A ideia na época era a seguinte: eu vou pegar minha memória, ali está a memória do lado direito, né? Eu vou particionar essa memória em regiões, ali a gente tem 4 regiões. Em cada uma dessas regiões a gente vai alocar, carregar, né, um programa distintos, um programa distinto, e aí beleza, a gente vai falar assim, a tarefa 3, ela vai usar o disco. Na hora que a tarefa 3 parar de usar o disco está livre para qualquer um poder usar o disco. Enquanto a tarefa 3 está usando o disco, a tarefa 2 pode usar, sei lá, o processador. E a tarefa 1 pode usar a impressora. Então, a ideia era justamente você ter múltiplos programas compartilhando a memória e cada programa utilizando um recurso físico que estava disponível ali. E dessa forma, você basicamente aumentava a eficiência do seu sistema computacional como um todo. Tá, legal. Aí, terceira geração. A galera tinha inventado circuitos integrados. E assim, na verdade, o que aconteceu de 1970 para cá foi só a ideia que a gente foi diminuindo o tamanho dos circuitos. Né? E, por exemplo, na década ali de 70, a gente teve a invenção ali que a gente chama de Large Scale Integration, né? Que é uma integração maior que a gente tinha. E quanto menor, vamos falar assim, os nossos circuitos integrados, maior era a nossa capacidade, tanto de processamento quanto de armazenamento, etc. E aí chegou num ponto, né, que o processador ele continuava ocioso, porque, o processador ele está muito rápido. A gente pode colocar mais coisa para executar nele, mas não tem como fazer isso assim só usando a multiprogramação, né? E aí, qual foi a ideia? Bom, se a gente está compartilhando a memória, né, o IBM OS 360, ele colocou a multiprogramação para justamente compartilhar a memória, a ideia foi a seguinte: bom, vamos compartilhar o tempo do processador. Né? E como que isso funciona? Na verdade, isso foi assim, um grande salto assim, no SO, e foi foi um grande boom, assim, porque hoje, na verdade, a gente tem o compartilhamento do tempo o tempo inteiro no SO, né? O tal do escalonamento, né? Bom, como é que funciona isso? A ideia era a seguinte: a gente vai abstrair a execução de um programa.
a gente vai falar assim, bom, um programa, na verdade, a gente vai criar uma estrutura de dados para esse programa e a gente vai chamar ela de processo, né? E nessa estrutura, a gente vai associar o que a gente chama de estado, né, de um processo. E aí a gente vai transitar entre os diferentes estados de um processo baseado em algumas regras que o sistema vai ter, né? Aqui do lado direito, para quem já fez SO, acho que já está cansado de ver essa figura no curso, mas para quem está para fazer, né, ali é um diagrama que justamente ilustra como que essa troca dos estados de um processo acontece, né? Então, basicamente, o processo ali, sei lá, ele começa ali, ele está no estado mais da direita ali, o estado de ready, que do inglês é pronto, né? Então, basicamente, o processo ele está pronto, esperando a execução, e na hora que o processador, na hora que o sistema operacional decide colocar em execução aquele processo, ele vai colocar aquele processo no estado de running, né, que é justamente a setinha ali que vai para o estado de running, que é em execução. Aí o processo vai ficar lá, executando, vai utilizar o tempo que ele quiser do processador. Aí pode acontecer duas coisas, né? Eles inventaram um jeito de, periodicamente, suspender a execução daquele processo e colocar outro processo para executar. Eles fizeram isso basicamente utilizando alguns mecanismos do hardware, baseado no que a gente chama de interrupção. E quando eles faziam isso, o sistema operacional alternava do estado de execução novamente para o estado de pronto, de espera. Ou se não, uma determinada hora, o processo também poderia, sei lá, demandar, né, requisitar um acesso a algum recurso, e aí ele ia para o outro terceiro estado ali, que seria o estado de bloqueado, esperando, sei lá, uma operação de disco para terminar e tudo. Então, aí foi justamente quando surgiu essa ideia, esse modelo bem forte, né, de processo, compartilhamento de tempo. E o mais notável, né, foi o seguinte: a gente tem ali os sistemas de tempo compartilhado. O que aconteceu? O primeiro sistema que introduziu esse conceito foi aquele sistema ali, o STSS, que ele evoluiu para o que a gente chamou de Multics. O Multics era um projeto muito audacioso do governo norte-americano, que queria criar um computador que fosse compartilhado por vários usuários, e vários usuários conseguiriam se conectar no computador e tal. É até engraçado falar isso, porque, assim, hoje a gente já tem modelos, né? Naquela época o projeto foi abandonado, porque era uma coisa muito audaciosa, ninguém achou que isso era possível e tal. E é engraçado que hoje modelos, por exemplo, envolvendo blockchain, de sistemas operacionais baseados em blockchain, né, tecnologia de Hyperledger, que utilizam esse conceito, que é um mega computador, que várias pessoas do mundo podem se conectar nele, né? Bom, mas o mais legal é que o projeto Multics, deu início ao projeto do Unix. Então, o Unix, na verdade, é o pai de todos os sistemas operacionais, sei lá, Linux, FreeBSD, macOS, né? Ele é o pai de todo mundo. Ele surgiu lá na década de 70, muito antes de Microsoft inventar o Windows, né? E todos esses três sistemas eram sistemas que faziam muito bem o uso de tempo compartilhado, introduziram muito bem essa ideia, essa abstração-chave que se chama processo. Bom, aí o que aconteceu? Continuamos diminuindo o tamanho dos circuitos, né? E chegamos numa situação onde os computadores eram tão baratos, né? E eles eram tão baratos, tão pequenos, que a gente conseguiria comprar os computadores. Eu lembro direitinho que a primeira vez que eu tive um computador aqui em casa foi em 1998, né? Um pouquinho depois ali do que eu chamei de quarta geração ali, né? Mas, bom, na época, eu lembro, eu tinha um computador aqui em casa, né? A gente não tinha internet ainda não, né? Bom, e o que aconteceu, né? Naquela época, basicamente, a questão assim, interna dos SOs, né, a estruturação de ideias
como processos, como gerenciar a memória, gerenciar o disco, sistema de arquivos, já era uma coisa, vamos falar assim, um pouco mais consolidada. E aí, o que ficou quente naquela época era justamente a investigação, né, assim, a melhoria do tal das interfaces gráficas, interfaces amigáveis. Não vou falar de interface gráfica, não. Bom, interface gráfica porque foi justamente mais ou menos naquela época que o mouse ele foi inventado, né? Então, isso causou uma revolução e permitiu uma interação bem diferente, né, do que só aquela baseada no teclado, né? Bom, na verdade, desde aquela época começou uma guerra, né? A interface gráfica fazia parte do SO, se não fazia parte do SO. Tem muita gente que hoje, né, às vezes quem é um usuário, né, que só utiliza o Windows, né, acredita que a interface gráfica, né, ela realmente ela é integrada no SO. Na verdade porque no Windows mas se você vê ali no Linux, no macOS é um pouco mais difícil, mas para quem já usa Linux, sabe que, tipo assim, a interface gráfica você consegue mudar, né? Você pode colocar um GNOME, você coloca um XFCE, você coloca um LDM, acho que é o nome. Bom, independente. Naquela época, na verdade, os sistemas começaram a se popularizar justamente ali por causa dessa adoção massiva pela população. Então, acabou que todo mundo, né? Eu acho que assim, todo mundo já ouviu falar em Windows, né? macOS também está muito forte, Linux está começando a ganhar uma força justamente, né, pelos últimos tempos, mas quando fala em SO, todo mundo acha que SO é isso daí, Windows, Linux e macOS, né? Só que não, a gente vai ver que não é. E aí, o que a gente está? Qual que é a geração que a gente está hoje? Hoje a gente está na geração computadores móveis, né? Onde a gente tem, sei lá, o seu celular, o seu tablet, mas nem só isso, né? Você tem carro, por exemplo, tem vários carros que têm processadores dentro deles, por exemplo, a gente tem aviões, né? Bom, hoje a gente tem computadores em quase todo lugar, né? E existem aspectos ali que são bem críticos ali, que primeiro é a questão do consumo de energia, por exemplo, isso é bem nítido no seu celular, você quer ter um celular que a bateria dura o máximo possível, né? É claro que um jeito de fazer isso é colocando uma bateria mais potente, né? Que cabe mais energia, mas se você tem um sistema que ele consome muita energia, bom, não adianta nada, né? Então, isso está bastante quente, assim, em pesquisas de SO, né? E a questão também da portabilidade. Hoje, por exemplo, eu que faço pesquisa em SO, eu fico me debatendo, gente, porque assim, cara, não dá, a gente tem que escrever a app usando, sei lá, até que hoje está um pouco melhor, né? Mas assim, antes a gente tinha que saber 500 linguagens de programação, 500 bibliotecas, né? Peraí, não dá, né? E o SEO ajuda muito nessa questão de portabilidade, ou seja, a ideia, por exemplo, isso ainda é bem nítido para o mundo de jogos, né? Você vai lá, desenvolve um jogo, o jogo roda em Windows, mas o jogo não roda em Linux, né? Aí você tem que alocar outra equipe de engenharia para colocar o jogo rodando em Linux, né? E isso custa dinheiro, né? Bom, tem alguns SOs aí que a gente pode falar, né? Por exemplo, Windows, Android e iOS, que são de computadores móveis que são mais utilizados. Mas existem muitos mais SOs do que só isso, né? E aí eu queria justamente abrir a cabeça, né? Eu acho que esse é o slide mais impactante, assim, que às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? E assim, na verdade, SO não é só Windows, não é só Linux. E, cara, assim, eu lembro muito bem, assim, às vezes as pessoas tanto não sabem isso, que uma vez eu me deparei com uma situação que eu falei com um professor, assim, né? Meu professor não era da PUC, tá? Só para ficar bem claro isso, ele não era da PUC, era de outra instituição. Aí eu falei assim com ele, não, porque eu estou escrevendo SEO, não sei o que e tal. Aí ele chegou assim, né? Não, mas por que você está fazendo isso? Não existe mais pesquisa para ser feita nessa área de sistemas operacionais. Já está tudo feito. Né?
E, tipo assim, na época eu fiquei bem chateado, né? Eu estava na graduação, mas, bom, hoje é bem nítido para mim que, sim, precisa de ser feita pesquisa, porque, igual a gente viu ali na história, cada vez que uma nova mudança na arquitetura do computador ela foi introduzida, a gente ter que pensar em coisas novas para serem colocadas no SEO. Por quê? Porque você não pode ter o mesmo SEO que roda em todos os lugares. Né? Quem já está na computação sabe que não existe o melhor algoritmo para todas as situações. A gente sempre vai ter um programa que ele funciona melhor para uma situação ou para outra, ou ele funciona melhor para a média. Mas, bom, nem sempre a média é melhor para você. Né? Por exemplo, a gente tem os mainframes. Hoje em dia, os mainframes eles foram lá, colocados lá atrás, né? Eles foram os primeiros computadores a surgirem, mas hoje ainda existe mainframe. Ele é basicamente um sistema gigante que você pode ter numa empresa para fazer processamentos bem específicos, né? Processamentos financeiros, folha de pagamento, né? E esses mainframes, por exemplo, eles trabalham com entrada e saída em uma frequência muito alta, né? E o que faz sentido, na verdade, é continuar fazendo aquele processamento em lotes. Então, a gente tem que ter um SO que seja voltado para isso. Quando a gente tem os SOs de servidores, e aí, quando você fala de servidores, pá, isso aí mesmo é um mundo só, né? Você tem o servidor ali, pode ser um servidor da sua empresa local, pode ser um servidor remoto que está rodando ali na Amazon, né? E você tem que ser capaz de suportar o compartilhamento de serviços, de recursos, de uma maneira eficiente, segura, certo? A gente tem a questão dos SOs embarcados, que está muito ali relacionado à questão dos computadores móveis, né? Onde você, às vezes, quer rodar um conjunto de aplicações específicas, por exemplo, os computadores de bordo que a gente tem num avião, né? A gente não quer colocar um WhatsApp lá dentro, até porque eu acho que isso ia ser muito prejudicial para a segurança, né? Mas, bom, você tem um conjunto de operações ali, de aplicações muito específicos, e você quer que eles rodam, sei lá, essas aplicações rodem executando no melhor tempo possível, no menor consumo de energia, então isso é bem crítico, né? E aí a gente tem os SOs críticos, que, por exemplo, você tem um sistema operacional rodando numa fábrica, numa usina nuclear, tá certo? Pô, você não pode colocar um Windows lá rodando, nem um Linux, né? Porque se o negócio vai lá e dá uma tela azul da morte, né? É literalmente morte, né? Nesse caso, a gente tem sistemas específicos que eles garantem, por exemplo, que o sistema não vai falhar, que a chance de falhar é no máximo tal, entende? Então, a gente tem essas diferentes, vamos falar assim, espécies de sistemas operacionais. Só para abrir a cabeça de que SO não é Windows, Linux e macOS. Legal. Agora vamos, já que a gente compreendeu ali um pouco da história dos sistemas operacionais, como é que eles evoluíram e como que existe uma diversidade ali entre eles, vamos falar um pouquinho o que eles são e como é que eles funcionam por dentro, né? Claro que em alto nível. Existem duas definições muito usadas assim para um SEO. Né? Essas definições aí são do Tannenbaum, que é um professor da Universidade de Amsterdã, que ele também tem uma contribuição muito grande na área de SEO, na parte de educação, vamos falar assim. Então, a gente tem o sistema operacional, às vezes, essa é a definição que eu mais uso, ele é um gerenciador, né? Tanto é que ele iniciou lá, a trajetória foi justamente introduzir um sistema para automatizar a operação, por isso que é sistema operacional, né? Ele é um gerenciador, então, gerenciador tanto de recursos de hardware, né? Por exemplo, você tem a sua memória, você quer compartilhar essa sua memória entre diversos programas, o processador entre diversos programas e assim por diante, né? Mas o gerenciador, ele também é de recursos de software, né? Por exemplo, você tem usuários,
arquivos, aplicações. Perceba que esses componentes, eles não são componentes materiais, eles são componentes totalmente virtuais, que são criados, né? São abstrações criadas no mundo computacional. E, sim, o sistema operacional ele tem que gerenciar esses caras aí, né? Um outro jeito da gente pensar do que é um sistema operacional, ele é como se fosse uma máquina abstrata de alto nível. Pedro, o que é isso? Bom, beleza. Olha só, acho que todo mundo ali já pensou assim, poxa, como é que na hora que eu vou programar um negócio, aquele negócio vai lá e vira bits e vai para o circuito e passa energia, né? E tudo muito louco, né? Eu acho que a pergunta que eu mais recebo de quem não é da área da computação é: nossa, não entendo como é que esses negócios... realmente, eu também não entendo. Por que a gente não entende? É porque a computação, uma das coisas mais belas é justamente essa questão das abstrações, das diferentes camadas de abstração que a gente tem no nosso computador. E é como se a gente fosse pensar que o sistema operacional ele é uma camada abstrata, uma máquina abstrata, totalmente de alto nível. Em vez de entregar para o programador ali que está ali em cima, né? Por exemplo, a programação baseada em bits, né? Ele entrega uma coisa mais rica, ele coloca uma API, né, para você, por exemplo, lançar aplicações, criar usuários e assim por diante. E aí a gente pode pensar nessa API, como sendo assim, o sistema operacional, ele pega processadores e cria uma abstração que se chama processos. Ele pega uma memória física e cria uma abstração que se chama espaço de endereçamento, e assim por diante. E aí, se a gente sabe o que é um sistema operacional, né, o que ele faz, né, então como que ele funciona internamente? Bom, aqui está um exemplo de uma arquitetura. Acho que todo mundo aí é capaz de realmente conseguir entender essa arquitetura, porque nem precisa ser da área da computação, né? Tá na universidade para entender, né? Que é um diagrama arquitetural. Como é que funciona? Bom, a gente tem basicamente dois mundos. A gente tem um mundo mais em cima, que está separado por essa linha pontilhada, que a gente chama de modo de usuário. Né? O modo de usuário é onde todos os programas que a gente está acostumado a usar, eles executam. Por exemplo, o Google Chrome aqui que eu estou usando, ele está executando ali, em modo de usuário. Né? E até mesmo ali no modo de usuário, a gente tem algumas coisas que a gente chama de bibliotecas. Né? Por exemplo, quando você está usando uma API, seja ela do Java, do Golang, C++, Node.js, nem sei como é que se fala isso, porque eu não sei programar nesse negócio. Então, basicamente, aquilo ali tudo é tudo usuário. Aquilo ali não tem nada de sistema operacional. Então, o que é o sistema operacional? Como é que funciona? É justamente o que está debaixo da linha pontilhada. Porque quando você está debaixo daquela linha pontilhada, a gente está executando no que a gente chama de modo de superusuário, ou modo supervisor. É onde, basicamente, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com o computador. Por isso que a gente tem senhas, porque a gente protege esses dois mundos com senhas. Né? Porque senão segurança não iria existir. Né? E aí lá, mas no alto nível de tudo, está o que a gente chama de System Call Interface, ou para o português interface de chamada de sistema. É como se fosse a API do sistema operacional. Às vezes alguém já programou ali, né? Por exemplo, quando você usa uma chamada de sistema para criar um programa, para executar um programa, para acessar um arquivo, isso tudo são funcionalidades que são expostas por essa API do sistema operacional. E ali debaixo dessa API, tem tudo. Né? É claro que, gente, API, quem faz computação sabe que a API você pode implementar de vários jeitos. Então, essa visão que a gente tem aqui é o que a gente chama de uma visão de kernel monolítico, né? Porque o kernel é justamente essa parte protegida. Né? E aí, pensando nesse kernel monolítico, que é como se fosse uma única estrutura grandona, não é modularizado, né? A gente tem alguns componentes principais que eu destaquei ali, né? Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de sistema de arquivos, né? File System, que está ali na esquerda,
que ele é responsável justamente por criar e gerenciar todos os arquivos que você tem no seu computador. Do lado direito, a gente tem o Process Management, que é o gerenciador de processos, onde ele basicamente cria a abstração do que uma aplicação ela é, quais são os recursos, tanto físicos quanto de software, que são alocados a um determinado processo, certo? Uma determinada aplicação. Tá, e aí debaixo desses dois, tem dois outros componentes grandes e principais. Do lado direito, a gente tem ali, que tem duas caixinhas, né? O Virtual Memory System e o Swapping System. Os dois, eles fazem parte do sistema de gerenciamento de memória do processador. Perceba que o gerenciamento de aplicações, né, de processos, ele usa essa gerência de memória, né? Então, você consegue ver que existe uma modularidade, né, um desacoplamento entre essas diferentes funcionalidades. Tá, e o que esse gerenciamento de memória faz? Tá, ele possibilita que diferentes regiões de memória sejam criadas para que sejam carregados diferentes programas para aquelas regiões de memória. Ele justamente fornece a segurança entre a memória. Beleza. E a outra funcionalidade, né, o outro componente ali que está na esquerda, que está tudo em preto, na verdade é ali na esquerda e ali embaixo, né, é o que a gente chama de Hardware Abstraction Layer, ou se não, do português, camada de abstração de hardware. O que é isso? É basicamente uma camada lá no baixo nível, que ela justamente oferece umas funcionalidades bem básicas para você operar no seu computador. Por exemplo, ligar um núcleo do seu processador, limpar a memória, enviar um dado para o disco, né? E, na verdade, essa camada... Foi, peço. Alô? Acho que alguém entrou aí. Bom, essa camada, ela justamente permite que os diferentes softwares sejam... Diferentes softwares, perdão. Ela permite que o seu sistema operacional ela seja portada de uma maneira bem fácil de uma arquitetura para outra. Por exemplo, no Linux isso é bem evidente, porque a camada de abstração de hardware ela é bem forte. A gente consegue pegar o Linux, e o Linux ele roda no seu celular, porque Android é Linux, ele roda no meu notebook, ele roda num servidor, né? Por quê? Porque a camada de abstração de hardware ela é muito forte. No Windows, o Windows ele executa nos processadores da Intel, né? Então, é isso daí. Então, essa é uma visão estrutural do SO. E se a gente puder dar um zoom em cada uma dessas partes, que é o que a gente vai fazer agora, a gente pode falar de alguns componentes principais de cada um, de alguns algoritmos principais e o que eles fazem de uma forma mais especializada. Então tá, ó, a gente vai dar uma olhada em 3 módulos aqui. O primeiro deles é o gerenciamento de memória, né? O que o gerenciamento de memória faz? Ele gerencia a memória, por isso que ele chama de gerenciamento de memória. E como que ele faz isso? Ele cria o que chama de espaço de endereçamento. Essa abstração, que é o espaço de endereçamento, é justamente o que está nessa figura do lado direito, né? Então, imagina a sua memória lá do seu computador, né, a sua memória física, então ela é essa tabela aí. E aí ele vai criar diferentes regiões para essa sua memória. Por exemplo, a gente pode distinguir aí, basicamente, que tem 2 tipos de região. A gente tem as regiões que são do usuário, ou seja, são as regiões que, de fato, a aplicação do usuário ela está utilizando para fazer, está utilizando ali internamente. O que é isso? Ó, aquelas bibliotecas, né, que a gente pode ver aqui, ó, que está o mais clarinho lá no topo, que é o Shared Libraries, as bibliotecas são justamente o que a gente falou ali há pouco tempo. A gente tem o que a gente, logo embaixo, por exemplo, a gente tem a pilha de execução da nossa aplicação, né? Aí, entre a pilha de execução e a próxima região, que é a heap, que é justamente onde as variáveis são alocadas dinamicamente, tem tipo um buraco, né? Porque essas 2 regiões elas podem crescer e diminuir ao longo da execução do programa. E logo depois a gente tem tanto a questão dos dados do usuário quanto a questão do código, né?
Então, você vê que ali, ó, ali são diferentes regiões que são justamente alocadas em diferentes partes de um mesmo programa, né? E o interessante é que tem as outras regiões que são as regiões do sistema. Acho que qualquer um já programou aí em C ou C++, já tentou criar um ponteiro para uma região totalmente aleatória, né? Ou tentou acessar um ponteiro nulo, né? Vai perceber que a gente é impedido de fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, não é porque, sei lá, um endereço nulo não existe. Ele existe. Só que ele é um endereço que está lá dentro do sistema operacional. Por isso que a gente não pode acessar ele. Então, e o próprio sistema operacional ele tem essa subdivisão de partições. E aí tem diferentes funcionalidades para cada, semânticas para cada uma das partições. Mas, sem entrar em muitos detalhes, a gente vê que também tem uma parte do código, que tem o kernel do nosso sistema operacional, uma parte para fazer a alocação dinâmica, né, que é justamente esse pool de páginas, né? E, bom, uma vez que a gente sabe que existe esse espaço de endereçamento, pô, Pedro, como que faz para gerenciar isso? Tá, é simples. Na verdade, lá dentro do SO, tem uma tabela, que ele vai te dar uma tabela falando quais são as regiões de memória que são compartilhadas ali no nosso, que existem no nosso SO, né? E a gente também tem ali alguns mapas que vão fazer justamente indicar ali como que essas regiões elas estão dispostas na nossa memória física. Então, é só duas estruturas que eu acho que em AED 2, no segundo semestre da PUC Minas, vocês já dominam. Tanto é que eu comecei a escrever no segundo semestre. Tá, e aí o que o gerenciador de memória, quais são os recursos de hardware que ele lida? Ele lida com as questões das caches, né, e da TLB. A TLB é como se fosse uma tabela do hardware para justamente gerenciar esse mapeamento de memória. E a MMU, que é uma unidade que provê, por exemplo, a segurança de acesso em cada uma dessas partições. E aí a gente tem dois algoritmos muito importantes ali. O primeiro deles é um pouco óbvio, que é o que a gente chama de alocação de regiões, que é bom, tá, beleza, eu tenho a minha memória, eu dividi ela em diferentes pedacinhos e eu tenho que escolher qual que é a partição da minha memória que eu vou utilizar para, por exemplo, colocar o código do meu usuário, né? Então, basicamente o que a gente chama de algoritmo de alocação. Ele vai lá, ele vai pesquisar na memória um espaço para utilizar que ele possa utilizar e vai colocar, né, sei lá, o código do usuário, o código da aplicação do cara lá dentro daquele espaço. E um outro algoritmo importante é o que a gente chama de substituição de páginas. Porque, na verdade, o hardware ele não trabalha muito bem com essas partições. Do ponto de vista do hardware, tem tipo um subparticionamento aí de cada uma dessas regiões que a gente chama de páginas, né? Unidade de particionamento utilizada pelo SO. E aí, vira e mexe, quando a nossa memória fica cheia, a gente tem que tirar uma página que está na nossa memória e colocar ela no nosso disco. Isso é justamente o que a gente chama de swapping, né? E aí a gente está justamente, quando a gente fala de swapping, a gente está justamente lidando com o algoritmo de substituição de páginas que faz essa troca, né? Legal. Movendo para o nosso segundo dos três mais importantes componentes, a gente tem o gerenciamento de processador. Tá, o gerenciamento de processador, como é que ele é feito? Ele utiliza uma abstração-chave, que é processo, que a gente já falou, ou se não, thread. Thread está muito na moda depois que a gente teve a invenção dos processadores multicore, né? E eu acho realmente que é melhor falar de thread, mas eu quis colocar processo ali também, porque ele é bem mais clássico, né? Tá, então, o que é um processo? Um processo, ele é como se fosse uma unidade que é uma aplicação em execução. Né? É uma unidade, é uma estrutura de dado abstrata que abstrai justamente uma aplicação em execução. Né? E aí, como que o processador faz isso? A gente já viu lá no início da talk que o sistema operacional é justamente responsável por gerenciar, né, as transições entre os diferentes estados ali do nosso processo.
E aí ele faz isso utilizando uma estrutura de dados do tipo lista e fila. E ali a gente tem essa imagem aí, é justamente a filas de processos que a gente tem ali dentro do nosso gerenciamento de processador. Como é que funciona? Cada linha dessa tabela ali é como se fosse uma lista encadeada de processos que estão aguardando determinados eventos no processador acontecer. Por exemplo, ali a primeira linha, a gente tem um processo que está esperando por operações de I/O no disco, né, de entrada e saída no disco. Da mesma forma, a gente tem o próximo esperando alguns buffers, né, algumas espaços temporários de armazenamento no nosso sistema operacional. E aí a gente tem os processos de cada linha, eles têm as filas de prioridade, né? Tem cada fila nessa tabela tem uma diferente prioridade. Então a gente tem processos que são mais prioritários e menos prioritários. Por exemplo, quando você vai lá no seu gerenciador de tarefas e você coloca, esse processo aqui tem uma prioridade maior, significa que você está definindo qual que é a posição, qual que é a fila que esse processo vai ficar aí nessa tabela. Tá, e aí como é que ele faz, né? Uma vez que ele tem essa estrutura, o que o gerenciamento de processador faz? Basicamente, ele vai operar ali sobre os núcleos e as unidades auxiliares, por exemplo, de ponto flutuante, para justamente colocar uma aplicação, um processo para executar naquele núcleo, ou não, né? Ou suspender a execução daquele processo naquele determinado núcleo. E uma outra funcionalidade que ele também opera é justamente controlar essas interrupções que tem ali no nosso sistema. Né? As interrupções que são justamente, ficou pronto um dado, aí gera uma coisa que a gente chama de interrupção, e aí o processador tem que ver, o dado está pronto, acorda esse processo, acorda essa aplicação. E aí, justamente, acho que o algoritmo-chave aí, todo mundo, quando faz SO, fica isso na cabeça, né? A gente tem um algoritmo que é o algoritmo escalonador de processos e threads. Esse algoritmo nada mais faz do que ele pega essa tabela aí, vê qual que é o processo que está esperando para executar, que está pronto lá esperando, que tem maior prioridade, e coloca aquele cara para executar. E aí, de tempos em tempos, ele coloca alguém para executar, tira alguém para executar. Coloca alguém para executar, tira alguém para executar. E é isso que o gerenciador de processos faz no alto nível. Finalmente, a gente tem o nosso gerenciamento de dispositivos, que a gente pode falar bastante relacionados ali à questão de arquivos no nosso sistema. Basicamente, como que isso é feito, né? O gerenciamento de dispositivos, pensando num sistema Unix, como o macOS, o Linux, né, a abstração central é o que a gente chama de arquivos, que dentro do sistema operacional a gente tem um nome um pouquinho mais chato, que a gente chama de inodes, mas é basicamente a mesma coisa. E alguns buffers, que são locais de memória para armazenamento temporário dos dados, né? Porque, por exemplo, o sistema operacional, ele não vai lá, ele tem que ler um dado do disco, ele não vai lá e busca no disco o tempo inteiro. Na verdade, ele coloca o dado na memória e toda vez que quiser acessar aquele dado, ele consulta o dado na memória. E esse espaço onde os dados que estão sendo usados temporariamente, eles estão localizados na memória, a gente chama de buffer. E legal. E aqui a gente, então, tem uma estrutura de como é que é esse tal de arquivo, ou inode, dentro do sistema. De novo, o inode é uma estrutura simples, que a gente também estuda no curso, que é uma árvore. Só que ela não é uma árvore binária. É uma árvore de M vias, né? Aí, como é que funciona? A gente tem o primeiro pedacinho de cada nó, né? O primeiro pedacinho do nó raiz, a gente tem algumas informações. Por exemplo, o tipo do arquivo, quem que é o dono, qual que é o tamanho, as permissões que a gente tem no nosso arquivo, né? E aí, os demais campos ali do nosso nó raiz, eles apontam para os dados, né? E aí, o que acontece? A gente tem alguns nós apontando para dados de bloco, né?
e outros campos do nosso nó raiz que apontam para outros campos, que apontam para outros campos, e aí assim a gente tem uma estrutura de árvore que a gente pode criar muito complexa para organizar quais blocos do nosso disco estão associados a um determinado arquivo, ou quais blocos de um recurso estão associados a um determinado arquivo. E aí é muito simples, o gerenciamento de dispositivos, ele justamente lida com os dispositivos, né? O disco, o teclado, a interface, e tudo usando a abstração de arquivos. Os nossos algoritmos, então, aqui, o que eles fazem? Primeiro é o escalonamento de requisições, que, por exemplo, você tem que ler fazer uma leitura, né? Você tem que falar, beleza, essa aplicação vai ler agora, essa aplicação vai escrever agora, né, num determinado dispositivo. Então, justamente o algoritmo de entrada e saída, ele faz isso. E como é que ele faz isso, Pedro? Olha, lembra que lá no gerenciamento de processos também tem escalonamento, mas só que é de processo? Né? Aqui é a mesma coisa. Então, o algoritmo, né, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se você implementa de um jeito abstrato, você consegue reutilizar coisas dentro do seu sistema operacional. E, de novo, a gente tem uma coisa que chama alocação, que a gente viu lá na memória. Alocação de arquivos e de buffers. Ou seja, eu tenho que pegar um determinado arquivo que está disponível, ou um determinado espaço da minha memória que está disponível, para salvar coisas nele. E, de novo, a gente pode utilizar os mesmos tipos de algoritmo. O legal, né, para finalizar assim, uma visão mais interna, que eu quis trazer aqui, bem alto nível, é que assim, um sistema operacional ele é um tanto de algoritmos simples e estruturas de dados simples, né? Ou seja, você precisa de fazer busca, você precisa de ter, sei lá, tabelas, árvores, né? São tudo coisas que a gente estuda ali nos semestres iniciais do nosso curso. Só que o problema é justamente criar uma engenharia, uma arquitetura que une tudo aquilo no seu software. Isso que é o desafiador e é por isso que fica legal. Para fechar aqui a nossa discussão, né, que eu já estourei um pouquinho de tempo aqui, bom, quais são as perspectivas em sistemas operacionais? Eu que estou terminando minha tese em sistemas operacionais, o que eu posso falar para vocês? Olha, galera, tem 3 coisas que estão para vir aí forte no futuro. A primeira delas é a internet das coisas e a guerra já começou. A guerra já começou de verdade. Você vê que aí os China e os Estados Unidos eles não estão brigando por coisa à toa, não. A gente tem o 5G na jogada aí, porque o 5G ele vai literalmente permitir que a sua geladeira fique conectada na sua internet, que te manda mensagem quando estiver faltando alguma coisa, e essas maluquices e tudo. Né? A gente já tem isso, mas só que o 5G vai trazer isso em perspectiva muito diferente. E aí, a gente tem a questão da portabilidade do software aqui. Porque, por exemplo, você não quer... Obviamente, a gente tem milhões de dispositivos diferentes, né? Por exemplo, o meu smartwatch, ele vai rodar um sistema que é diferente do meu computador, que ele vai rodar um sistema que é diferente do meu, sei lá, do meu micro-ondas, pode ter, tá, gente? A geladeira, sei lá. O grande ponto aqui é que a gente não quer que o desenvolvedor de software ele tem que aprender uma linguagem, uma API totalmente nova para cada uma dessas coisas. Né? Então, tem alguns sistemas operacionais hoje que são focados em IoT. Né? Sistema operacional para IoT. Só digitar aí no Google que vocês vão ver que está chovendo de startup nisso. Né? Por quê? Porque você tem a questão da portabilidade do software, você tem a escassez de recursos, né? Você tem essa questão do consumo de energia. Né? Beleza. O segundo tipo que está em tendência também é o que a gente chama de arquiteturas heterogêneas. O que é uma arquitetura heterogênea, Pedro? Aqui está um exemplo, né, de um processador da ARM. Para quem não sabe, ARM é o fabricante de processadores da maioria dos celulares do tipo Android. Tá? E como é que eles fazem para otimizar a bateria de um celular? Né? Basicamente, você tem 2 cores. Um que a gente chama de Big, que é esse grandão aqui na figura, e um outro que chama de Little, que é um core menorzinho. O core grandão, ele é utilizado para fazer aplicações mais pesadas. Por exemplo, o cara vai jogar um jogo, vai assistir um vídeo, né? E o core pequenininho, ele é utilizado para aplicações mais leves. Por exemplo, o seu WhatsApp, o seu e-mail, né? O que acontece?
a gente já viu que o sistema operacional que escolhe onde que o programa vai executar. Isso não é o programador. E se fosse programador, ia ser pior ainda, ia ser horrível, né? Então, como que a gente tira essa responsabilidade do programador e faz isso no nível do sistema operacional de um jeito bem inteligente, bem operacionalizado? Um outro jeito de ver isso é quando a gente tem sistemas que têm CPU, né, um processador e uma placa de vídeo. Alguns de vocês já devem ter fuçado, já não sei se já viram, mas na verdade as linguagens que você usa para programar um processador e programar uma placa de vídeo, elas são diferentes. E na verdade é bem difícil, bem chato programar placa de vídeo. Já foi mais, mas hoje ainda é bem chato e bem difícil. Você não pode chegar lá e abrir um Java, né, ou sei lá qual linguagem que você gosta, e programar, né, tanto para CPU quanto para GPU, né. O sistema operacional, ele tem sistemas operacionais que estão voltados para justamente simplificar essa programabilidade que a gente chama, né, justamente das arquiteturas que a gente chama de heterogêneo. E, por fim, sobre os sistemas operacionais que são voltados para processadores many-core. Isso daí é o meu tema do doutorado, né? O que é isso, né? Hoje a gente fala muito de multicore, né? Você tem um processador quad-core ali e tal, beleza. Só que o negócio é o seguinte, os processadores daqui a 20 anos não vão ter 4 cores. Né, a gente já viu isso. Na verdade, nas empresas, né, quem já trabalhou com servidor sabe aí que o servidor ele tem 24, 48, 100, né? O que acontece? Hoje, por exemplo, na minha tese, eu trabalho com um processador que tem 288 cores no mesmo processador. Não é 2 processadores numa placa-mãe, é um processador só, um chip, né? Tá. E como que você faz para o sistema operacional programar, lidar com aquilo ali? Porque esse processador, ele tem um modelo, uma estrutura que é totalmente diferente das arquiteturas que a gente tem hoje. Ele é quase como se fosse o que a gente chama de um cluster de computador, mas só que dentro de um chip, com milhões de desafios. E hoje, na verdade, não tem sistema operacional para esse tipo de processador. A minha tese é essa, fazer um sistema operacional, ou não fazer um sistema operacional para esse tipo de processador. Então, assim, abram no Google, digita assim, engenheiro de sistemas, né, em inglês, né, que seria System Engineer. Vocês vão ver o quanto de oferta de emprego é disponível em vários lugares do mundo para você trabalhar com isso. É isso, gente. Muito obrigado. Eu vou parar por agora e vou voltar para a apresentação aqui para vocês me verem. Pedro, obrigado, gostei demais, eu acredito que o pessoal também tenha gostado. Foi uma aula de sistemas operacionais em cerca de 1 hora, um resumão, assim, foi muito bacana. Isso é um compêndio de sistema operacional. Tentei fazer o que eu pude, é difícil. Não, foi muito bom, foi muito bom. Nós tivemos a presença aqui de alguns professores, o Roberto, eu vi aqui a professora Sandra, diversos alunos, né, do nosso instituto, vários convidados também. Aí tem algumas perguntas aqui, eu vou ler para você. Tá. A gente está com o tempo bem estourado, mas vamos tentar responder rapidinho. O Gustavo Pereira, o Gustavo fez 2 perguntas, inclusive. Ele está falando assim, ó, qual a visão sobre sistemas distribuídos, uma vez que o mercado está atacando fortemente o Big Data? Qual a sua visão sobre os novos sistemas operacionais e como atuar para suportar as plataformas de Big Data que exigem muito dos sistemas operacionais? Legal. Eu acho que a questão de Big Data, ela está casando muito bem com a questão de sistemas distribuídos e microserviços, né? Pensando nessa magnitude, eu acho que de mais em mais, os sistemas operacionais eles vão ter que caminhar para acompanhar essa questão de deployability de microserviços, bem específico, né? A gente já vê que tem muitas linguagens que estão fazendo isso. Por exemplo, a linguagem Golang, ela está bem focada nesse nicho de microserviços, né? E assim, cara, sistemas distribuídos vai ser assim o boom se você quiser realmente lidar com
com grande volume de dados, grande volume de processamento, né? E, assim, por isso que está tão em alta sistemas distribuídos no mercado, né? Eu acho que a tendência é só essa, né? Porque o único jeito de você escalar o processamento é adicionando mais nós na sua infraestrutura. Bacana. E aí ele fez outra pergunta, ele falou o seguinte, olha, gostaria também de saber qual a opinião, né, do Pedro sobre o SEO em cloud, que hoje as empresas estão focando. Qual a visão que o Pedro tem referente a isso para o futuro, uma vez que com poucos cliques cria uma VM, uma virtual machine, né, e desmonta uma VM, onde você consegue criar clusters para execução de processos e desalocar com a mesma velocidade. Aí ele encerra. Como deixar um SEO compatível com uma instalação rápida e sólida para as empresas? Cara, é sensacional isso. Isso é uma tecnologia que é cada vez mais forte, né? Na verdade, eu até esqueci de colocar aqui, né, nesses slides, esqueci não, porque eu acho que não me veio na cabeça. Existe um esforço muito grande na parte de pesquisa de hypervisor, que é como se fosse uma sub-área de sistemas operacionais. O hypervisor, ele é justamente a tecnologia que possibilita, por exemplo, o cara subir uma VM, não sei aonde no mundo, né? Fazer o deploy ali de um SEO host, de um SEO guest ali em cima da sua VM, né? E executar uma aplicação. Hoje, o que a galera está fazendo? Eu vejo que o melhor jeito para você suportar esse tipo de aplicação, esse tipo de deploy, é justamente utilizando a tecnologia de containers. E eu acho que ela, de mais em mais, ela está sendo muito mais empregada, né, na indústria. Hoje a gente tem alguns hypervisors que eles são focados em unicamente subir um Docker, uma imagem Docker capadona, né? Por exemplo, o hypervisor Zen, ele está fazendo isso, e o Zen, na verdade, ele é muito utilizado em grande parte da infraestrutura aí, sei lá, Amazon, Facebook, entendeu? Então, e como que você consegue ser compatível com isso? Cara, isso vai ser um desafio, eu acho, né? Eu acho que vai ser um desafio. Eu acho que a tecnologia de containers, ela é muito nova assim, né? Tem muita coisa para fazer ali, muita coisa para padronizar. E vamos ver o que vai ser. Eu estou, inclusive, apostando nisso. Tem um aluno de mestrado que está trabalhando comigo em tecnologia de containerização dentro do chip, né? Porque eu acho que num contexto distribuído, né? Voltando à pergunta anterior, num contexto distribuído, onde você tem essa questão das VMs, né? Você quer a tecnologia de containerização, ela permite você fazer o live migration, né? Você consegue transportar a sua aplicação para um lugar mais perto do cliente. Por isso que está surgindo todo aquele conceito, né? Surgem conceitos, né? Fog compute, né? Para trazer para mais perto, né? Processamento de dados, né? Então, assim, acho que tem muita coisa aí para mudar. É assim que eu vejo. Bacana. E para encerrar, Pedro, vamos para uma última aqui, que é o seguinte. O José Guilherme perguntou o seguinte, olha, eu estou no 4º período de ciência da computação, como alguém que começou a estudar o assunto logo nos primeiros períodos, quais as dicas que você daria para alguém começar realmente a aprender sobre SEO? Cara, isso aí essa pergunta é fácil. Manda e-mail para mim. eu tô falando sério, que é uma dica para começar isso. Como é que eu aprendi? Tem livros, tem um livro que chama The Design of the Unix Operating System, que foi o livro que o Linus usou para escrever a versão do Linux. Eu recomendo. De quem é esse livro? Cara, ele... eu sei o sobrenome dele, é Bate. Ele é um livro que tem na biblioteca da PUC Minas, tá, gente? E você acha para comprar ele cópias antigas, né, por $5, $2. The Design of the Unix Operating System. Ele lá dentro, ele detalha cada um desses componentes que eu tenho. O cara, ele coloca os algoritmos internos, sabe? Então, assim, um pseudocódigo. Então, aí você tem uma visão, tem a discussão, né? É claro que não é uma leitura, tipo, passei no parque, né? Mas, cara, você pode seguir. Eu aprendi muito com esse livro. Tem uma comunidade na internet que chama OS Dev. É uma comunidade de robistas de sistema operacional.
é engraçado, né? Porque existe uma comunidade gigantesca, porque isso é um hobby, na verdade é um jeito de você estar em constante aprendizado com a arquitetura. Então eles têm muitos recursos lá. E, cara, eu gosto muito de introduzir as pessoas nisso. Recentemente teve um aluno da França, de uma faculdade lá na França, que me procurou. Aí ele começou a fazer o mesmo esquema, não era nem para trabalhar no Navics. Aí ele falou, pô, eu tô querendo aprender não sei o quê. Cara, só entrar em contato comigo, a gente marca uma reunião, eu posso te dar umas dicas. É claro que se você estiver trabalhando no Navics, eu vou poder dedicar semanalmente, mas assim, uma vez por mês a gente faz uma call, discute, sabe? Eu acho que isso é bem legal, assim. Eu acho interessante, porque eu também aprendo muita coisa. Muito bom, Pedro. Gente, esse aí é o Pedro Pena. Pedro, obrigado. Foi Obrigado, Rodrigo. sensacional a sua palestra. Gostei demais. Isso é um orgulho para a gente, né? Quem foi seu professor, pô, ver o Pedro aí nesse Obrigado, foi nível é ótimo, Rodrigo. sensacional, viu? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, quem está conosco aqui até agora na nossa live, muito obrigado, tá? Na semana que vem, nós temos uma live sobre Big Data, tá? Com o professor Rommel, e eles vão fazer um case com a empresa, eu me esqueci agora qual que é o nome, com a Compasso, tá? Então, vai ser sobre Big Data. Então, quem tiver também interesse sobre esse tema, esteja aí na próxima quarta, às 18 horas, tá? O ICEI Talks, né, ele é oferecido pelo ICEI, pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática, e a gente agradece a todo mundo pela participação. Pedro, obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo Um mundo aí. abraço. Abraço, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Alô, professor? Você poderia repetir